Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós iremos ler os versículos 1 até o versículo 13. Marcos, capítulo 13. Versículo 1 ao 13, e diz assim a palavra do Senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, Deixa eu repetir porque eu perdi aqui a lógica. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos meditar hoje no princípio das dores. Vamos refletir no começo das dores de parto, que é a metáfora que é utilizada pelo Senhor Jesus, dos sinais que antecipam a sua vinda e o estabelecimento do seu reino. Quando Jesus, conforme lemos aqui no versículo 1, ele saía do templo, um dos discípulos disse: Mestre, que construções magníficas, admirados com a beleza do templo, que pedras impressionantes. Mas Jesus disse, versículo 2, Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém. Nós sabemos que o cumprimento desta profecia da destruição do templo aconteceu quando os judeus se rebelaram contra os romanos. Portanto, entre 69 até 79 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida e foi dominada por Tito, filho do imperador na altura Vespasiano, esse que reinou, aliás, de 69 a 79. No ano 70 foi efetivamente a destruição do templo. Ele foi destruído. Os historiadores na altura, os Flávio Joséfo, por exemplo, e outros que na sequência comentaram sobre isso, e historiadores que analisam esses documentos antigos, chegaram à conclusão de que centenas de milhares de judeus
foram mortos nessa ocasião, eles que muitos refugiados haviam ido para a cidade de Jerusalém naquela altura, portanto foi um verdadeiro massacre, foi a destruição do templo de Jerusalém. Isso que Jesus profetizou aconteceu efetivamente. Portanto, essa é uma profecia que se cumpriu. No versículo 2, o autor inspirado, ele informa que quando Jesus estava, portanto, assentado no Monte das Oliveiras, ele estava defronte do templo, estava aqui 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e André, eles perguntaram em particular para Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Ao falar da destruição do templo, imediatamente eles fizeram a conexão com com a implementação do reino, com a manifestação do reino do Messias para os últimos tempos. Portanto, na mentalidade deles, as coisas eram conectadas numa sequência imediata. No momento em que isso acontecesse, era porque alguma coisa mais séria no tocante ao final dos tempos estava para acontecer. De acordo com o que lemos, por exemplo, em Mateus 24, versículo 3, o sentido completo da pergunta dos discípulos é o seguinte: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Portanto, os discípulos queriam saber sobre o fim da era atual, pois eles calcularam, bom, se ele estava falando da destruição do templo, logo é o fim da era atual. Eram judeus, estavam com esta mentalidade naquela altura. Eles concluíram, portanto, que a destruição do templo, ela iria coincidir, portanto, com a consumação dos séculos. Mas o Senhor Jesus, no versículo 7, vai dizer que ainda não é o fim. É só o princípio das dores, o começo das dores de parto. Os judeus do primeiro século, eles previam apenas uma única vinda do Messias. É o que nós encontramos, por exemplo, quando estamos a ler os textos do Velho Testamento. Quando se fala da vinda do Messias, ninguém imaginaria que haveria 2 vindas. A primeira e a segunda vinda. Portanto, Deus, apesar disso não estar tão claro naquele primeiro momento, no Velho Testamento, se torna mais claro depois com o ensino do Novo Testamento, Deus queria que o Messias viesse 2 vezes, uma como servo sofredor, está lá em Isaías 53, e novamente como rei conquistador, está em Apocalipse capítulo 19. É depois que estamos a ler os textos do Novo Testamento que percebemos que já estava lá no Velho Testamento essas 2 realidades, tanto o Messias sofredor, que iria padecer, que iria morrer para a salvação e para o perdão dos pecados do seu povo, e também este Messias que é o rei que vai governar e que vai estabelecer o seu reino eterno. Não conseguimos de imediato ver isto só pelos textos do Velho Testamento. Se nós fôssemos judeus, talvez estaríamos alinhados com os judeus, com os discípulos aqui, com essa dúvida também. Portanto, há uma justa posição profética em que há passagens da Escritura que apontam para as 2 realidades, da primeira e da segunda vinda. Foi o que Jesus fez, por exemplo, em Lucas, no capítulo 4, quando ele estava na sinagoga, que ele abriu o texto de Isaías, e ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre mim, pelo que me ungiu, para libertar os cativos, não é? Portanto, ele está ali a anunciar o perdão, mas o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu essa parte. Ele parou até onde estava se cumprindo efetivamente. Porque o dia da vingança do nosso Deus, do estabelecimento do seu reino eterno, da vindicação da sua justiça, vai se dar na volta do Senhor Jesus, na segunda vinda e não na primeira. Observe os versículos 5 ao 8, as advertências aqui que nós encontramos acerca dos sinais que são aqui indicados. Jesus descreve vários tipos de eventos que caracterizarão a era atual, denominados de o princípio das dores de parto. Jesus, ele não fornece aos seus discípulos as informações confidenciais que eles querem, porque eles querem saber quando vai acontecer, né?
detalhes. Ele não dá os detalhes, assim, um roteiro, para que eles pudessem depois consultar e ter o momento exato em que isso iria acontecer. Mas ele lhes dá aqui o que eles precisam, instruções sobre como discernir os sinais dos tempos, para que eles não estejam desanimados pela perseguição, apavorados pelas guerras, enganados pelas aparências, ou levados à apostasia por falsos profetas durante os dias difíceis, os dias de incertezas. Então, muitos são os sinais que antecederão a volta de Jesus, e ele dá aos seus discípulos base para viverem seguros, na expectativa, e para perceber os sinais dos tempos. E aqui ele vai dar os princípios das dores de parto. Alguns intérpretes da Escritura Sagrada, eles insistem que tudo o que Jesus predisse no sermão aqui no Monte das Oliveiras foi o cumprimento, aliás, já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Você pode verificar isso em muitos textos de teólogos que são chamados de preteristas. Eles entendem que tudo que Jesus ensinou aqui já se cumpriu lá no ano 70 depois de Cristo. É uma visão preterista das coisas. Mas o facto aqui de que Jesus usou a figura das dores de parto, que está no versículo 8, e que foi lida aqui hoje também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, indica que ele estava a falar aqui sobre o final dos tempos e não sobre o começo. É bom entender isso. Afinal de contas, as dores de parto, elas não ocorrem durante toda a gravidez. Elas ocorrem, na verdade, no final. Como que a destruição do templo ocorreu? E nós sabemos que ela aconteceu no início da era cristã, da história da igreja cristã, bem no começo mesmo. Então, a figura das dores de parto não poderia se aplicar a este evento especificamente. Ele está a falar daquilo que vai anteceder a volta dele. É algo que vai mais para perto do final dos tempos. O Senhor Jesus, ele também falou que aqueles dias serão de tamanha tribulação, versículo 19, no mesmo contexto podemos verificar isso, que nunca houve desde o princípio do mundo, isto é, que Deus criou, não é? Até agora e jamais haverá. Portanto, haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá depois nada igual. E essa tribulação não se limitará à Judeia, porque a tribulação no ano 70, ela foi localizada na terra de Israel, na região da Judeia. Mas ela será em escala sem precedentes em toda a terra. Portanto, não dá para dizer que já se cumpriu o que Jesus ensinou aqui. Então, é um equívoco dizer que já se cumpriu tudo o que ele disse nesse sermão. A fuga dos cristãos de Jerusalém, no ano 67 depois de Cristo, ela prefigura também esta tribulação universal. O que nós encontramos na destruição do templo, o que nós encontramos em termos de sofrimento daqueles judeus no ano 70, é uma prefiguração, é um tipo da tribulação que haverá ainda nos momentos que antecederão a volta do Senhor Jesus. Jesus descreve sinais celestiais também, versículos 24 e 27 aqui do capítulo 13, e nós iremos ainda trabalhar esses textos na sequência das exposições, sinais que acompanhariam finais dos tempos, catástrofes cósmicas que ainda não aconteceram, elas ainda não ocorreram. Ele advertiu também, o Senhor Jesus, que os que estiverem vivos naquele tempo devem reconhecer que ele está prestes a voltar. É o que está no versículo 29. Portanto, não pode ter sido no ano 70, porque já se passaram 2000 anos quase desde então. Portanto, em resposta aos discípulos, Jesus, ele de forma habilidosa, não é? Ele teceu tudo num discurso profético unificado aqui para nós, envolvendo duas perspectivas. E é bom estarmos atentos a essas duas realidades. Um evento próximo, a destruição do templo no ano 70. Então, ele de fato está a falar de um evento próximo. E de um evento distante,
a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e glória. Então, o primeiro evento local foi um precursor deste último evento universal. De alguma forma, ele está a tratar de um evento imediato e de um evento mais longe. Desta forma, Jesus, então, seguiu o precedente dos profetas do Velho Testamento, ao prever o futuro distante em termos de um evento futuro próximo, não é? Que cumpriu-se de alguma maneira, de certa forma, para os ouvintes que estavam ali a ouvir, mas um evento profético que também vai se desencadear mais à frente também. Vemos isso nas profecias do Velho Testamento e vemos isso também na profecia de Jesus. Ele está falando de coisas que vão acontecer em breve aqui, mas de coisas que vão acontecer também no momento que antecederá a sua volta. Advertências para tomarem cuidado sobre, por exemplo, vemos aqui no versículo 5, versículo 23, uma advertência para termos cuidado. Vede que ninguém vos engane, é o que está no versículo 5, e depois, novamente, advertência para termos cuidado. Abre e fecha essa secção. Então, dos versículos 1 ao 23, nós temos uma certa unidade em que a grande advertência de Jesus aqui, o grande assunto é: tenham cuidado. Estejam atentos. Há aqui um tom exortativo para termos cuidado. Então, os discípulos, eles querem conhecer o futuro. E nós somos curiosos. Portanto, você que está a ouvir essa mensagem aqui nesta manhã, o irmão também queria ter um roteiro detalhado de como é que as coisas vão acontecer. Mas o Senhor Jesus aqui, ao invés de focar no futuro 100%, reporta eles para o presente. Vede que ninguém vos engane. Portanto, ele aponta para uma promessa futura, mas ele traz os discípulos para o presente, sobre o modo como eles deveriam viver, estarem atentos aos sinais dos tempos, coisas que vão se cumprir no tempo deles e coisas que só vão se cumprir no momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Observe, então, alguns desses sinais. No versículo 5 e versículo 6, especificamente aqui, que é o engano religioso. Portanto, aqui diz o texto claramente, versículo 5, então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Note também o 21 ao 23, que ressalta isso também, o engano religioso. Diz assim o texto, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. É muito significativo que o primeiro sinal do final dos tempos que Cristo apontou tenha sido o surgimento de falsos profetas. E é interessante, falsos cristos, e até no contexto aqui de falsos cristãos, né, líderes religiosos falsos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos tempos. Isto também é afirmado em outras passagens do Novo Testamento. Quando Paulo também escreve, ele fala acerca disso, da apostasia que virá, do engano religioso. Ele fala disso como sinal também. Embora tenha havido muitos falsos mestres e profetas ao longo de toda a história da igreja, tanto antes como depois da época de Cristo, sobretudo, temos até no Velho Testamento falsos mestres também, falsos profetas, não é? Seus números eles vão aumentar consideravelmente no final dos tempos. É o que nós temos, a partir de textos lidos no Novo Testamento, verificamos isto mesmo. Haverá um aumento do engano religioso no momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Portanto, a sua obra de engano, ela prenuncia aqui o falso mestre final que será revelado durante o tempo da tribulação, que é o anticristo. E poderemos ver isso, por exemplo, em Daniel, capítulo 8, versículo 23, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. O homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus e o adora. O anticristo apontado no Novo Testamento. Já muitos anticristos se levantaram ao longo da história,
Mas haverá um anticristo final, escatológico, que vai ensinar mentiras e que vai ensinar falsidades acerca de Deus, da palavra do Senhor. Embora ele enganará muitos, o anticristo não será capaz de enganar os eleitos de Deus. Se possível fora, mas não é possível. Nesse sentido, os eleitos de Deus são inenganáveis. Quer dizer, é difícil, essa palavra não existe na língua portuguesa. Não podem ser enganados. Não podem ser enganados. Versículos 7 e 8, vemos um outro sinal ainda, para além do engano religioso, que é a devastação do mundo. Vamos falar mais sobre o anticristo ainda na grande tribulação, que será na sequência da narrativa aqui de Marcos 13. Mas observe aqui versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. As guerras e rumores de guerras entre as nações e reinos têm sido uma realidade através de todas as gerações. Lembrando que esses sinais dos tempos não apenas vai caracterizar o momento que antecede a volta de Jesus. É uma característica do período entre as duas vindas. A primeira, sabemos, o primeiro advento foi o Natal. Celebramos agora, recentemente, a primeira vinda de Cristo, a sua encarnação. Entre a primeira vinda, o nascimento de Jesus, seu ministério, sua morte sacrificial, sua volta para o Pai, entre este momento e até o próximo momento, que é a sua volta, a história será marcada por guerras intensas, rumores de guerras. Isso já, ao longo de toda a história humana, tem acontecido. E isto será intensificado neste período entre as duas vindas. Observe que os últimos 100 anos, se nós analisarmos bem, eles foram denominados, esse último século, o século da guerra, foi denominado. Então, os últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Hoje nós falamos de armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. E o mundo, sem dúvida, está em guerra. É guerra para todo lado. São guerras tribais na África, são guerras étnicas na Europa e na Ásia, guerras religiosas no Oriente Médio, guerras políticas, guerras ideológicas. Todavia, de acordo com a analogia aqui do aumento das dores de parto, isto é, que vai anteceder a volta de Cristo, essas catástrofes aqui, elas irão aumentar em magnitude e intensidade perto da era do fim. Portanto, essa noção de conflitos, de intensidade de guerras, vai aumentando até o momento da volta do Senhor Jesus. Além das dores da guerra, nós também temos os terremotos em vários lugares que são mencionados aqui também. No relato paralelo, Lucas, que também, no capítulo 21, ele vai narrar esse sermão de Jesus no Monte das Oliveiras. Lá em Lucas 21, versículo 11, Lucas chama de grandes terremotos. Não apenas terremotos, mas grandes terremotos. Ao longo de toda a história da humanidade, muitos terremotos foram registrados, muitos mesmo. Mas eles serão ínfimos diante dos terremotos que ocorrerão na grande tribulação. Depois os irmãos poderão ler, claro, Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14, sobretudo o capítulo 16 de Apocalipse, versículos 18 a 20. Fala de um grande terremoto que vai matar muitas pessoas. Portanto, Apocalipse narra esse grande terremoto. Portanto, não apenas terremotos, mas grandes terremotos no período da grande tribulação. Além de guerras e terremotos, haverá também fomes. Ao longo de toda a história também, é uma realidade que novamente prefigura a devastação final do fim. A fome é um subproduto das guerras. Quando há guerras, geralmente uma consequência da guerra é a fome. E a fome hoje, infelizmente, mata mais que a guerra. Vamos falar das pessoas que morrem nas guerras, mas pessoas que morrem de fome, provavelmente o que mais mata é a fome do que a guerra nesse sentido. Durante a tribulação, a fome ela vai contribuir para milhares de milhões de mortos também,
como uma quarta parte da população do mundo que vai perecer. Está em Apocalipse capítulo 6, os versículos 5 e 6, que fala também de grande fome que vai haver na grande tribulação, que vai matar uma quarta parte da população do mundo. Estas coisas que prenunciam os desastres da tribulação final, Jesus explicou aqui como o princípio das dores. Só o começo. A metáfora das dores de partos, ela, de certa forma, é uma referência para as contrações, né, da mulher no trabalho de parto, e muitas vezes é utilizada pelos antigos escritores judeus para se referir ao final dos tempos. Inicialmente, as contrações de uma gestante, elas são espaçadas e elas são mais leves, portanto, há um intervalo. No início é mais leve as dores, mas no momento que se aproxima do parto, efetivamente, as contrações elas se intensificam, tanto em frequência como em intensidade, até o momento em que vai nascer. Portanto, os desastres que atualmente marcam a história humana são suaves em comparação com aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Mais ou menos isso. Tudo isso faz parte da realidade presente, mas vai se intensificar no momento que antecederá a volta de Jesus no período da grande tribulação. Dos versículos 9 ao 13, nós temos aqui uma exortação à perseverança, porque ele vai falar de uma outra característica deste período de tribulação, que é a perseguição. Perseguição religiosa. A causa da perseguição está afirmada no versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, quando nos identificamos com Jesus Cristo, o mundo passará também a nos odiar como primeiro odiou a Cristo. É o que vemos em João capítulo 15, versículo 20. Claramente afirma isso mesmo. Assim como o mundo odiou a Cristo, odiará também os seus discípulos. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele já havia advertido: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E o livro do Apocalipse, ele revela que a maior perseguição da história ocorrerá pouco antes do retorno do Senhor Jesus, sob a liderança, portanto, e a influência do anticristo. O apóstolo João, ele contou a visão daqueles crentes martirizados lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 9 ao 11, os que sobem da grande tribulação, também, capítulo 7, versículos 9 até o versículo 14. Então, haverá grande perseguição, muitos serão mortos, degolados, pelo testemunho que irão dar da palavra de Deus, testemunho de Jesus. E apesar da oposição e perseguição contra os crentes, o Senhor explicou que o evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as nações antes de chegar ao fim. Então, apesar da perseguição, o evangelho vai ser proclamado a todas as nações. Não fala a todos os indivíduos de cada nação, mas a todas as nações efetivamente. O que deve ser pregado? O evangelho. Portanto, o evangelho é a mensagem da salvação divina pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Esta mensagem deve ser pregada em todas as nações antes da volta de Jesus. Portanto, uma outra característica, não é? Antes que ele volte, esse evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Então, o campo de ação da igreja é o mundo, é levar o evangelho para todas as nações. A pregação é o instrumento estabelecido por Deus para chamar os eleitos. O Senhor Jesus, ele morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. É o que está em Apocalipse 5:9. Então, essa mensagem do evangelho deve ser proclamada a todas as nações, porque ele salvará pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. É possível, então, de alguma forma, a igreja, então, ela deve aguardar a volta de Jesus e apressar também o dia da volta de Jesus. De que maneira? Pregando o evangelho de Jesus Cristo. Vemos isso em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aquela ideia, você quer que ele volte rápido? Então pregue rápido, pregue muito,
pregue intensamente o evangelho, espalhe a boa nova do evangelho. Eu tenho vontade de fazer isso, pegar cada indivíduo do mundo e jogar o evangelho nele, né? Talvez Jesus volta logo. Porque essa é a minha expectativa, o anseio da minha alma. Eu penso que esse também deve ser o anseio da alma do irmão. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ou seja, quando não estivermos mais num ambiente em que existem essas coisas, mortes, guerras, violência, pecado. Nós estamos ansiando pela volta do Rei que vai estabelecer a sua justiça e a sua glória. Hoje, os meios de comunicação em massa estão auxiliando nesse processo de evangelização, né? A mensagem do Evangelho hoje, ela mais rapidamente está sendo espalhada, sobretudo pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais, e de um modo geral, essa mensagem está se espalhando muito rapidamente. Bíblias estão a ser traduzidas com uma velocidade incrível, missionários têm se levantado em todas as partes do mundo, em todas as regiões do planeta. E se nós queremos ver o Rei vir em poder, devemos então nos ocupar em levar o Evangelho ao mundo, efetivamente. À luz, então, do que vem com a perseguição, versículo 11, o Senhor Jesus ele deu aos discípulos uma promessa pessoal. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Isto que Jesus disse para os discípulos aconteceu e se cumpriu na vida deles. Observe Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Lendo o livro de Atos, vemos que muito do que Jesus disse cumpriu-se de forma mais imediata, mais próxima na vida daqueles discípulos, e que se estenderá a um cumprimento final ainda, numa etapa final, por ocasião da volta de Jesus. Mas é interessante que estes apóstolos, ao serem presos, açoitados, diante de grande pressão e perseguição, pelo Espírito Santo, eles foram capacitados a falar a palavra do Senhor. Portanto, o Senhor assegura que o Espírito Santo atenderá às necessidades e fornecerá as palavras certas que precisam ser ditas. É assim que ele faz. E não só por ocasião da grande tribulação, por ocasião das perseguições que sofreremos neste mundo, em todo o tempo, quando estamos diante de situações e necessidades, o Espírito Santo ilumina nossa mente e nos capacita a anunciar o seu evangelho. Há um primeiro nível, que é um nível de inspiração, que ele deu aos seus discípulos, os apóstolos que nos deixaram aqui a Bíblia Sagrada, e há um nível secundário, que é para nós, para todo crente, que é essa capacitação do Espírito Santo na proclamação do evangelho e no testemunho. No versículo 12, estamos caminhando para o fim, ele disse aos seus discípulos, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os primogenitores e os matarão. Aqueles que seguem a Cristo devem estar dispostos a suportar a perseguição, até mesmo vindo de seus amigos mais íntimos e familiares. Essa ideia aqui de primogenitores, quer dizer, os filhos se levantando contra os pais, pais contra os filhos, é algo que parece quase impossível, não é? E, de certa forma, hoje estamos a ver, ainda antes do período da grande tribulação, estamos a ver pessoas a praticar esse tipo de situação no mundo que estamos a viver. Pais sendo maltratados pelos próprios filhos, avós também, pais maltratando os filhos e coisas impressionantes, tristes, e nos momentos finais que vão anteceder a volta de Jesus, e na grande perseguição que vai se levantar, parece que haverá essa deslealdade até no âmbito da família também. Entre irmãos em Cristo, mas também na família. Tudo isso vai marcar, portanto, o período entre os dois adventos. O primeiro já aconteceu e estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. É isto que vai marcar esse período. Portanto, o que eu estou a dizer aqui, eu falei muito sobre o que vai anteceder a volta de Jesus, mas durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda, estes serão características deste mundo. E se nós quisermos estar prontos e fiéis nesses últimos dias, lembrando que os últimos dias, eles começam na primeira vinda de Cristo, não haverá nenhuma outra etapa da história antes da sua volta, portanto, os últimos dias
cumpriram-se no primeiro advento de Cristo. Ali começa os últimos dias. Essa é a linguagem teológica. Até o dia do Senhor, a volta de Cristo. E se nós quisermos estar andando em fidelidade, em lealdade, devemos dar ouvidos às admoestações do Senhor Jesus aqui nesse sermão. Estarmos preparados para suportarmos por tantas dificuldades até o fim. Esse é o objetivo. A advertência do Senhor também foi vinculada a uma promessa, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui eu termino a reflexão destacando este ponto e trazendo também uma exortação para alguém que esteja aqui, que ainda não é crente em Jesus e que precisa se arrepender e crer para ser salvo. Alguns argumentam, com base neste versículo, que os verdadeiros crentes, eles podem perder a salvação. Mas essa noção, ela é negada nas Escrituras em várias passagens. Como você lê, por exemplo, João capítulo 6, versículo 37 e 40. E outras passagens, como João capítulo 10, versículos 26 ao 29. Até foi lido hoje aqui Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No versículo 13, Jesus estava, na verdade, a reiterar o seu ensino sobre a perseverança dos verdadeiros crentes. Ele não estava a falar aqui da perda da salvação, mas de uma característica dos crentes verdadeiros. Os crentes verdadeiros, os que verdadeiramente foram salvos, são aqueles que irão perseverar até o fim. Esses é que são verdadeiros. Ele disse o seguinte, Jesus, em João 8:31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se não permanecer, não é verdadeiramente discípulo. Então, Jesus ensinou isso. A fé verdadeira, como escreveu Tiago, produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então, a fé verdadeira, a fé genuína, produz perseverança. Um outro texto muito importante também é Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mais uma vez, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, os que perseveram até o fim, estes são os que de fato são participantes de Cristo. Essa é a característica do salvo, ele persevera, ele continua. Aqueles que abandonam a Cristo quando vem a perseguição, revelam que eles não possuíam uma fé verdadeira em Cristo. São estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, disse Jesus, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, em Marcos capítulo 4, versículos 16 a 17, na parábola dos solos, ele fala da boa terra. A boa terra produz fruto. É claro que um produz 30, outro 60, outro 100. Mas todo salvo é boa terra e produz fruto. Uns mais, outros menos. Mas os outros solos não retratam alguém que foi salvo. Esse aqui até que pareceu que foi salvo, né? Recebeu com alegria, mas logo que veio a perseguição, abandonou. Esse, na parábola de Jesus, não é aquele que entrou no reino, mas que se aproximou, ficou perto, mas não entrou. Uma coisa é professar a fé. Você vê pessoas que professam a fé e dizem, eu creio em Jesus. Isso é uma coisa. Outra coisa é possuir a fé que é professada pelos lábios. Ter essa fé no coração. Aquilo que a pessoa diz com a boca é o que está de fato nela. Ela crê de verdade em Jesus Cristo. Claro que esta fé salvadora é uma obra do Espírito Santo no coração. Na pregação do Evangelho, o Espírito Santo convence e converte. Mas, não querendo ser cruel com os meus irmãos mais arminianos, que creem na perda da salvação, uma coisa é certa, temos que perseverar até o fim. A segurança da salvação está sempre atrelada à perseverança. Este é o ensino bíblico.
Então, quando alguém diz assim, pastor, eu sou salvo, eu estou tranquilo, apesar de que eu vivo uma vida toda relaxada, eu digo, olha, cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado. Não fique tranquilo vivendo dessa forma, porque a característica do salvo é temor do Senhor, perseverança, permanência. Então, essa é a característica do crente. Portanto, aquele que perseverar até o fim, este será salvo.